Olá pessoal, hoje a gente vai ver Êxodo 38 e ele começa falando do altar dos holocaustos. Era nesse lugar onde os sacrifícios eles eram queimados. Ele era feito de bronze e isso aponta para Jesus. Quando a gente lê a descrição de Jesus em Apocalipse 1, a partir do verso 12, diz assim, João falando: Quando me voltei para quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro e em pé, entre eles, havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Então a gente sabe que Jesus, ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo e ele tem essa marca desse sacrifício por nós. Ele tem os pés como se fossem de bronze, que foram queimados na fornalha. A fornalha, o fogo da ira de Deus que caiu sobre ele, em vez de cair sobre nós pecadores, né? Então, quando a gente lê sobre o altar dos quando a gente lê sobre o altar dos holocaustos, desculpa, a gente tem que ler com isso em mente, que a gente está falando de Jesus de alguma forma, né? Então vamos ler ali o iniciozinho. Êxodo 38. Usando madeira de acácia, então a gente já conversou várias vezes, né? Que a acácia é um tipo de madeira que ela tem pontas, espinhos, e que provavelmente a coroa de espinhos colocadas na cabeça de Jesus durante o período em que ele estava sendo torturado em direção à cruz foi feita dessa mesma madeira usada para a construção do altar de holocaustos, né? Então, usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto, com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos. Então, assim, a gente vai lendo alguns teólogos e eles vão apontando. Chifre, ele realmente aponta para poder. A gente vê isso claramente em Apocalipse. E por que 4 cantos, né? Porque a obra de Jesus na cruz, ela não foi feita apenas para os israelenses, foi feita para todos nós. No futuro, a palavra vai ser pregada em todo o mundo, nos 4 cantos, e todos vão se dobrar diante do nome de Jesus, né? Então, aqui a gente vê essa figura dos 4 cantos do poder. Então ele segue de modo que as pontas de o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze, né? Depois fez os utensílios do altar, baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para a carne e braseiros, todos de bronze. Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar debaixo da borda, porque ali era queimado o sacrifício, né? Então o fogo, ele simboliza a ira, o julgamento de Deus, né? Fez 4 argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para carregar o altar, que era móvel, assim como todos os móveis do tabernáculo, né? Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas dos 2 lados do altar, passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas. Bacana, né? E aí vem a bacia de bronze. É o verso 8, diz assim: Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos, doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Então, quando os sacerdotes eles iam fazer o sacrifício, antes e depois, eles tinham que se lavar na bacia de bronze. E a gente percebe que ela era feita de espelhos.
E nada é por acaso, né? O que que acontecia quando eles se olhavam no espelho? Eles iam se lavar, eles estavam se olhando. Então os sacerdotes, eles eram obrigados a ver a sujeira neles e limpar aquela sujeira, né? E a Bíblia aponta que o significado espiritual disso é que nós precisamos nos olhar no espelho e nos limpar do pecado. E o que é o espelho? Como que a gente faz isso? O espelho é a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente descobre o que está errado na nossa vida. E se a gente está fazendo alguma coisa diferente da palavra de Deus, Deus não está errado. A gente está. Então, o que significa se limpar? Significa estudar a palavra de Deus e descobrir o que Deus acha bom e ruim, o que Deus diz que é certo e errado. E se limpar é viver, então, de acordo com isso. Mudar, né? Mudar o que a gente faz, o que a gente pensa. E é doloroso muitas vezes. Deus pensa diferente da gente em várias situações, mas a gente tem que entrar nesse relacionamento sabendo que isso não é um relacionamento horizontal, é um relacionamento vertical. Deus é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então é muito bonito que a bacia de bronze ela aponta para a limpeza dos sacerdotes no Velho Testamento e para nossa limpeza como sacerdotes da Nova Aliança através da mudança de atitude, para que ela entre em harmonia com o que Deus diz, né? Isso a gente vê lá em Salmos 119, 9. Como pode o jovem se manter puro, se manter limpo? Aí vem a resposta, obedecendo a tua palavra, obedecendo a palavra de Deus, né? Então agora o pátio, olha que interessante, então tinha aquela tenda e aí vai ter um pátio que vai ser todo cercado por cortinas e ele vai ter apenas uma entrada. Olha só, vamos reparar, e isso tem um significado espiritual importante. Então, verso 9. Bezalel fez ainda o pátio que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte cortinas idênticas a essas com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste, então só para a gente situar, o lado norte era onde ficava, lá dentro da tenda, onde ficava a mesa dos pães da presença e o lado sul do tabernáculo. Então são as laterais do tabernáculo, né? O lado oeste ficava lá no fundo, era onde ficava o Santo dos Santos, era a parte de trás. Então a gente entrava no tabernáculo pelo leste e a parte oeste ficava do outro lado. Então ele segue ali. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22 metros de comprimento. Então é um retângulo, né? Era um retângulo de 45 nos dois lados, no lado norte e no lado sul, por 22,5. E aí ele diz assim no verso 14. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre duas cortinas. Então o tabernáculo, ele tinha uma entrada. Assim como a gente estudou a Arca de Noé. A Arca de Noé também, ela tinha uma só entrada, uma só porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Lá em João 10, verso 9. E ele diz, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Então, Jesus diz, eu sou a porta. E isso é simbolizado aqui no tabernáculo. Lá em João 14,6, Jesus também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma declaração forte.
Então, quando a gente conversa com outras pessoas de outras religiões, não adianta. Isso é o cristianismo. Jesus disse: somente através de mim se chega ao Pai. Então, não existe outro caminho. Não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo. Então, a gente não pode comprometer essa parte do evangelho. Quando a gente conversa, por exemplo, esses dias eu estava conversando com um amigo, um casal de amigos, ele é muçulmano, e os muçulmanos gostam de Jesus, eles acreditam que ele foi um profeta, mas Jesus, para o cristão, ele não foi um profeta. Ele não foi, ele está vivo, ele é filho de Deus e ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Então, essa afirmação de Jesus, ela requer uma postura. Ou eu acredito nisso ou não, não existe meio termo. Ele disse: eu sou a porta. Ninguém vai chegar no céu, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente precisa, diante dessa declaração de Jesus, fazer alguns questionamentos. Ele era realmente o Filho de Deus? Ele realmente é o único caminho? Eu preciso me posicionar em relação a isso para ser salvo, né? E por quê? Por que é assim? Por que é só Ele que pode nos salvar? Porque Ele foi o único homem que já existiu sem pecado. Porque Ele foi concebido através de uma concepção virginal. Ele é o único homem que veio apenas de uma mulher. Ele não veio de um homem. E isso é muito importante. Por isso que a concepção virginal ela é tão importante. Porque ela mostra que Jesus é o Messias de Gênesis 3:15. Quando o homem cai, Deus disse isso. Lá em Gênesis 3:15, Deus disse assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher. Ele estava falando com a serpente, com o diabo. Ele diz: farei que haja inimizade entre você, serpente, e a mulher. E entre a sua descendência é plural. Então ele estava falando para a serpente. Para tua descendência, para quantos filhos tu tiver, para quantas pessoas te seguirem, vão ser inimigas de quem? E o descendente dela. Então leiam com vagar Gênesis 3:15, que fica bem claro que os filhos da serpente são muitos, mas que o Filho de Deus é um. E ele veio apenas de uma mulher. Vou ler de novo. Deus falando com a serpente: farei com que haja inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e o descendente dela, da mulher. A mulher terá um descendente. E o que ele fará? Ele lhe ferirá a cabeça. Ele vai acabar com o pecado, ele vai acabar com o mal. E você ferirá o calcanhar dele. E ele teve o seu calcanhar pregado na cruz. A serpente feriu Jesus, mas ele venceu, né? Hoje nós somos livres do pecado graças a ele, né? Então é por isso que Jesus é a única porta, porque ele foi o único homem concebido virginalmente. Ele é o homem previsto em Gênesis 3:15, ele é o Messias, ele é o filho daquela mulher que Deus previu lá no iniciozinho da Bíblia, né? Então vamos seguir aqui no Êxodo 38. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido e era um linho branco. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze e todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, a porta do pátio, que representa Jesus,
confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com lindos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Lembram do significado das cores? O branco, ele aponta pro aspecto de Jesus de ter sido o único homem sem pecado. E essa é uma característica destacada no Evangelho de Lucas. A cor vermelha, ela aponta para o sofrimento, pela morte de Jesus. Foi um aspecto destacado no Evangelho de Marcos, que destaca a característica de servo sofredor de Jesus, né? O roxo é a cor da nobreza, da realeza, era uma cor muito cara de ser confeccionada e aponta para a realeza de Jesus. Jesus é o rei, é o Messias, e essa é uma característica destacada no Evangelho de Mateus. E o azul é a cor do céu, que indica que Jesus é filho de Deus, e essa é uma característica muito trabalhada no Evangelho de João, né? Então estão aqui as cores na porta e Jesus diz: eu sou a porta, né? Então a cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Era pendurado em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Então, que bonito, né? A cortina, que era a porta, com essas cores, com as 4 cores que revelam as 4 características de Jesus. E essa bela cortina, ela estava pendurada em 4 colunas, que são os evangelhos. São os 4 evangelhos que distribuíram o conhecimento do evangelho por todo o mundo, né? Então isso é tudo simbolizado aqui no tabernáculo. Aí agora a relação dos materiais. A gente já tinha visto que os israelitas, eles ofereceram tanto, que sobrou. Chegaram a pedir, parem de enviar ofertas para a construção do tabernáculo. E o que isso revela pra gente? Isso revela que eles realmente tinham se arrependido. Porque lembram quando Moisés subiu ao monte pela primeira vez, o que eles fizeram lá embaixo enquanto esperavam? Perderam a fé, construíram um bezerro de ouro e voltaram os velhos hábitos durante essa espera tão difícil. É difícil esperar, é muito difícil esperar. Eles não conseguiram esperar e acabaram pecando, se perdendo e abandonaram Deus, né? Abandonaram a sua fé. Mas quando Deus dá uma admoestação para eles e eles têm essa consciência de que eles erraram, que Deus não havia abandonado, porque quando Moisés retorna, ele retorna com os 10 mandamentos. Quando eles têm essa consciência de que eles pecaram porque eles não esperaram, perderam a fé, eles se arrependeram muito, e a gente vê esse arrependimento nesse pequeno detalhe, porque eles trouxeram muitos materiais, então eles estavam de coração arrependidos, eles estavam de coração buscando consertar o relacionamento deles com Deus. E Deus, ele sempre perdoa aqueles que estão arrependidos, infinitamente. A gente vê isso em Salmo 51:17, né? O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitará um coração humilde e arrependido. Então é bacana que a gente vê então esse arrependimento através das atitudes que eles tiveram em relação ao tabernáculo. E aí vamos continuar aqui, 21. Esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo, santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído, e Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esse trabalho. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão, perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho.
O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizaram 1.024 quilos de ouro, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de uma beca, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens de 20 anos para cima. Muita gente, né? Para fazer as 100 bases para as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a cortina interna, foram necessários 3.500 quilos de prata, cerca de 35 quilos para cada base. Os 20 quilos de prata restantes foram usados para fazer os ganchos e argolas e para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas, a entrada da tenda do encontro, e para o altar de bronze, com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas, nas quais era pendurada a cortina da entrada do pátio, e para todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. E agora, antes de acabar o vídeo, eu queria fazer uma reflexão. Eu fiquei pensando por que Deus mandou os israelitas construírem esse tabernáculo com todos esses detalhes, qual é a razão de eles terem que levar essa tenda o tempo inteiro com eles para tudo que é canto, porque ela era móvel e aí desmontava e levava, porque eles estavam viajando. Eles saíram do Egito e eles estavam caminhando em direção à Terra Prometida. Eu fiquei pensando, por que Deus não esperou chegar na Terra Prometida e montar um santuário? Por que assim, com todo esse trabalho de monta, desmonta? Fiquei pensando por que isso. E o que me veio na cabeça é que a gente esquece muito rápido das coisas boas que Deus faz na nossa vida quando a gente está vivendo um momento difícil. A gente esquece muito rápido. Então a gente lembra que quando Moisés subiu no monte a primeira vez e ele começou a demorar, porque ele demorou 40 dias, eles não conseguiram aguentar esperar e eles fizeram um bezerro de ouro. Então, nessa segunda oportunidade agora, não, Deus diz, vão construir sim uma coisa que vocês carreguem com vocês para vocês se lembrarem de tudo de bom que eu fiz na vida de vocês. E aí eu lembrei do capítulo 4 de Josué. Depois, quando eles chegam em frente à Terra Prometida, eles têm que atravessar novamente a água. Só que dessa vez é o Rio Jordão. E aí Deus seca o rio para Josué e os israelitas atravessarem. E aí quando o povo atravessa, Deus chama Josué e manda Josué pegar 12 pedras do meio do Rio Jordão e levar e construir um memorial com aquelas pedras. E aí José revela para os israelenses o que Deus disse para ele no secreto. Ele diz assim lá no capítulo 4, verso 6 de Josué, ele diz assim, Josué para os israelitas, explicando o porquê dessa ideia de pegar as 12 pedras e fazer um memorial. Ele diz assim, no futuro, seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a Arca da Aliança do Senhor passou por ele. E aí eu fiquei pensando, isso é uma coisa que todos nós devemos fazer. A gente precisa pegar essas pedras e fazer memoriais na nossa vida, porque a gente passa por momentos difíceis e é muito fácil a gente entrar em desespero, ficar com medo, ficar ansioso. E esse é o antídoto para a ansiedade, é o antídoto para o deserto, quando a gente está vivendo um momento ruim. É levantar um memorial. Então eu fiquei pensando em pegar um caderno,
escrever no celular, mandar um e-mail com todas as bênçãos que Deus fez com a gente nesse ano, no ano passado, em toda a nossa vida, todas as vezes que Ele nos livrou de uma doença, todas as vezes que Ele nos livrou de um problema, todas as vezes que Ele nos deu alguma coisa de bom. Eu acho que essa é uma forma da gente construir um memorial para que no futuro, quando a gente tenha a necessidade de exercer a fé diante de um desafio, a gente lembre do que Ele fez. Então eu acho que isso é uma coisa que todos nós devemos fazer, porque a gente tem a memória curta, né? Então esse foi o capítulo 38. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.